A gente está numa série de mensagens que se chama Nós. Nós é a ideia de trazer aquilo que revela a nossa identidade, aquilo que a Bíblia diz, quem nós somos, quem você é, qual é a sua identidade, né, em Jesus, qual é a sua identidade, o que ele diz que nós somos, o que a Bíblia diz que nós somos, e tem umas coisas que nós gostaríamos de ser, e tem aquilo que a Bíblia diz de fato que nós somos. Eu gostaria de ser uma coisa, eu gostaria de fazer, de falar uma coisa, mas a Bíblia também fala assim, não é assim não é isso, e as pessoas insistem em algumas questões, e aqui a gente vai ler um texto que fala de uma conversa de Jesus sobre as pessoas insistindo em dizer quem eles são, e Jesus confrontando a ideia de quem eles são, dizendo, vocês não são isso que vocês estão dizendo. E claramente ele está fazendo um confronto que é muito agressivo, e é parte desse confronto que vai levá-lo à cruz. Mas antes de entrar no texto, quem aqui já teve o braço, ou a perna, o pé engessado? Engessado, não é enfaixado, é engessado mesmo. A Babi não conta. A Babi foi a nossa campeã aqui de engessamento, né? Aliás, o Paulinho é o campeão, né? O Paulinho engessa o corpo inteiro. Quando ele engessa, ele não vem de brincadeira, não. Ele já vai, né? Armadura, né? Armadura. Bom, aí tem um negócio assim, eu falando do tempo engessado, e tem, que legal, tem gente que nunca teve isso. Eu fui ter a primeira vez com 30 anos, a primeira vez que eu engessei, e única. Mas tem gente que não teve essa experiência de ter um membro fraturado a ponto de precisar de gesso. Mas eu falando assim, desses membros, um braço, uma perna inteira engessada, um braço, a mão, o pé, que depois que tira o gesso, na hora que tira o gesso, assim, no instante que tira o gesso, foi lá na clínica e lá no hospital e serraram e tiraram aquilo que estava te prendendo. Essa sensação, eu queria que você tentasse lembrar essa sensação de você finalmente poder dobrar o seu pulso depois de, no meu caso, 90 dias. Eu não sei quanto foi o tempo máximo aí, né? Dobrar o joelho depois de 40 dias. Depois de 3 semanas, você voltar a mexer seus dedos. Quem quebrou os dedos? Essa sensação de eu estou livre, eu posso fazer isso, mas não quero fazer. Eu quero fazer, mas não consigo fazer. Eu quero dobrar o meu joelho, mas se eu dobrar o meu joelho, doer, porque ele ficou tanto tempo sem dobrar que ele dói, e eu não quero, eu estou preso. Eu ainda sem gesso continuo preso. Eu preciso de, né, e algumas coisas que você tem, algumas fraturas, algumas lesões que você tem, você precisou de fisioterapia para conseguir movimentar depois, porque você não conseguia movimentar sozinho. Então, apesar de estar livre, não conseguia movimentar porque o tempo preso, o tempo de prisão que você passou, de prisioneiro, de engessado, de endurecido que você passou, trouxe para você uma limitação. E quando você está livre, você ainda continua com a ideia de estar preso. E é mais seguro continuar, né? É mais seguro, pensando que não vai doer, que se você engessou uma perna, é mais seguro você não dobrar o joelho. Seguro por quê? Não tem dor. Você anda de um jeito desequilibrado, você anda torto, precisando de muleta, ou de bengala, ou de algum outro aparato, mas é mais seguro isso do que você dobrar completamente. Então você está livre, mas o tempo que você foi preso, você não consegue lidar com isso. E para ilustrar essa ideia, então tem Jean-Jacques Rousseau, é um filósofo, ele dizia o seguinte: o homem nasce livre, e por toda parte encontra-se a ferros, né, que seria acorrentado. O homem nasce livre, e por toda parte encontra-se acorrentado. Ele usa para discorrer os assuntos dele, mas eu queria que você pensasse nisso, né? As pessoas tão acostumadas à servidão, ou à prisão, ou às correntes, elas perdem o desejo de ser livre. E aí a gente encontra essa lógica. A pessoa teve tanto tempo numa situação que ela não consegue ter a mentalidade de estar em outra situação. Então, quando a gente tem, aí falando da assistência social, que é parte do que eu faço para ganhar a vida, nos projetos e nas organizações que eu faço parte, a gente atende crianças e adolescentes. E aí uma das coisas que a gente aprende, a gente precisa ter um desafio grande, é lidar com crianças e adolescentes que ficaram, a gente chama de institucionalizados.
Eles ficaram tanto tempo dentro de uma condição que eles não sabem viver fora dela. Só que aquilo lá, para eles, deixa eles livres, porque lá dentro eles sabem o que fazer, fora eles não sabem. Então isso pode acontecer não só com adolescentes e crianças, mas um adolescente que passou muito tempo na Fundação Casa, ele não sabe muito da liberdade aqui fora, ainda que ele queira, mas ele lá dentro, ele tem mais força, ele é mais dentro daquelas condições que são desagradáveis para qualquer um de nós. E a mesma coisa, a gente vai falar de alguém que foi preso, um prisioneiro, e é um nome para aquilo que eu estou falando de engessado, institucionalizado, acorrentado na história, na frase de Jean-Jacques Rousseau. O nome para isso é a síndrome do prisioneiro, que quando a porta pode estar aberta, mas ele fica seguro na sombra. Então eu queria que você imaginasse isso, né? Alguém que está preso numa cela, que tem mofo, que tem umidade mais do que deveria, que é muito frio quando é frio, e é muito quente quando é quente, e lá é ruim, mas na hora que ele está livre, ele não dá para sair. E por último, mais uma, eu queria que você entrasse muito dentro dessa lógica para a gente poder ler o texto aqui. A outra parte dessa história, outro elemento dessa história, são os animais que foram criados em cativeiro. Os animais silvestres, os animais selvagens, eles foram criados para viver a natureza na selva. Sua natureza. Ele foi criado para viver no bosque, na mata, na selva, na beira do mar, no mangue, no mar. Ele foi criado para viver livre. Mas ele viveu, desde ter nascido, desde das suas primeiras lembranças, ele está dentro de uma gaiola, ou dentro de uma jaula, ou dentro de um aquário, ou dentro de um ambiente, né, de um viveiro, que quando ele está livre para ir, ele sempre vem. Olha que coisa. Ele está livre para ir e vir, mas ele sempre vem, sempre volta para a cadeia, sempre volta para a jaula, sempre volta para o aquário. Então não é incomum, vai soltar um animal silvestre ou um animal selvagem aí na Mata Atlântica, aí na Serra do Mar. Abre a gaiola, ou abre a jaula do animal, se ele for maior, e quando abre, esse animal sai, passa 3, 4 horas lá fora, de repente, na hora que ele quer descansar, onde que ele volta? Para a jaula, para a gaiola. E ele fica fazendo isso alguns dias, até que os biólogos, né, os zootecnistas, na hora que eles chegam, um momento que eles fazem isso, como que eles tiram aquela gaiola de lá, para que ele aprenda que aquele lugar lá é o habitat dele. O habitat dele não é a jaula. Então, a síndrome do prisioneiro, ela está para os animais, ela está para nós. Membros do nosso corpo sentem isso, e a gente, como pessoa, também sente isso. Então, na série Nós, eu quero falar sobre liberdade. E não tem como a gente falar de liberdade sem primeiro falar da lógica, que é um sentimento que pode estar na gente, da gente estar preso. Então, a porta está aberta, mas o prisioneiro não vai. Então, acostumou tanto com o peso do metal nos pulsos, acostumou tanto com o braço pesado, que não consegue viver sem esse peso. Então, a maior tragédia que pode acontecer com a gente é a gente ser liberto e continuar agindo como se as correntes ainda estivessem lá. Síndrome do prisioneiro. Então, eu quero lidar com isso, porque a nossa identidade pode estar em conflito. Nós somos livres, mas a fala, ou o que falam de nós, e a fala que nós trazemos, o comportamento que nós trazemos, é de alguém que está preso. Então, o texto que a gente vai ler é João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 31. E, finalmente, para colocar dentro da Bíblia a história que eu falei para vocês agora há pouco, apesar do texto que a gente vai ler é João capítulo 8, vocês podem folhear um pouquinho antes em João capítulo 5, né? Voltando aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, a gente tem a história de Jesus cura um homem no sábado. E aqui, dentro da cidade, então pensando assim, Jesus está entrando na cidade, considerando aqui que todo o Evangelho de João é contado a partir de festas, é contado a partir das festas. Então tem os milagres, grandes milagres, mas todos eles contados a partir de festas. Então Jesus, a gente sabe que o tempo de ministério de Jesus foi 3 anos, então são 3 Páscoas que nós temos descritas aqui no Evangelho de João. A primeira
período de Páscoa são as bodas de Caná em João capítulo 2, depois em João capítulo 6 é a segunda Páscoa, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, e aquela discussão que diz que ele é o pão vivo que desceu dos céus, que é o alimento espiritual para nós, e depois a terceira Páscoa é aquela que está descrita em João, que é aquela onde Jesus e os discípulos tomam o que nós chamamos de última ceia, mas a gente pode considerar essa ceia como a revelação da identidade de Jesus, né, onde ele lava os pés, então a gente vai ter ceia hoje. Então a gente tem esses 3 momentos. Aqui num desses momentos que Jesus está na cidade, ele cura um homem que estava no tanque de Betesda. Ele tem uma pergunta. Ele pergunta para esse homem: você quer ser curado? E esse homem não diz, na primeira coisa, você quer ser curado. Então assim, ainda que esteja, né, a prisão, o mal que ele sofria, o fato dele ser paralítico, né, dele ser uma pessoa com deficiência, estava visível. Então qualquer pergunta que você faz nessa direção, você pode perguntar e a pessoa vai dizer: eu quero andar. E ele não fala isso, ele dá outras respostas. Mas essas respostas que ele dá têm a ver com não saber quem é Jesus. Essas respostas que ele dá têm com a limitação da mente dele, né, toda hora que a água mexe, alguém entra primeiro, eu não consigo entrar. Então, ele está querendo dizer assim: eu precisava de alguém para me ajudar ao que eu tenho de noção de liberdade, para que eu consiga resolver um problema. Então, de repente, o problema que nós temos, ele pode estar ligado à limitação do nosso conhecimento. Nós não sabemos toda a liberdade que temos e o que é desfrutar dessa liberdade. E esse homem, então, dá uma resposta que não é a resposta. Mas Jesus cura ele mesmo assim. E aí esse homem pega a maca dele e vai embora. Isso é uma coisa impressionante, né? O homem que sai andando, né? Levanta, pega a sua maca e anda. É o versículo 8 do capítulo 5. Só que esse homem vai embora, ele nem sabia quem era Jesus e foi curado sem saber. Então isso é para lidar também fazer a gente lidar com esse negócio. Não tem que ter fé. O cara nem sabia quem era Jesus e foi curado. Então assim, nós podemos orar por uma pessoa que nem sabe quem é Jesus e, como a gente cantou, ninguém explica a Deus. Ele vai e faz. Só que depois, pouco depois, né, essa aqui é um problema de religiosidade do povo, ele encontra esse cara no templo. Bom, ele era paralítico, ele não podia entrar no templo. Então a primeira coisa que ele foi fazer foi ter experiência de quem anda, experiência de quem é restaurado. Experiência de quem anda, onde você vai, né? Onde você iria primeiro. Nesse caso aqui, esse homem foi no templo. E quando ele chega no templo, ele não sabia quem era Jesus. Jesus disse para ele: agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O que de pior pode acontecer para uma pessoa que passou 39 anos paralítico? Se comportar como um paralítico sem ser. Isso é a síndrome do prisioneiro. Está muito claro aqui, João capítulo 5. Agora no capítulo 8, só que é prisioneiro, no caso, ele de uma condição física. Por isso eu usei o exemplo físico, o exemplo dos animais, usei outros exemplos aqui para trazer a gente para dentro desse texto, porque a prisão e a liberdade têm a ver com uma questão espiritual e mental. E agora ele está tratando desse assunto no capítulo 8. Vamos ler junto? Então, o versículo a partir do 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer vocês serão libertos? Pergunta de gente religiosa que já tinha se tornado discípulo de Jesus, tá? Então ele não está conversando com os fariseus e religiosos daquele tempo. Ele está falando assim, como se eu aqui, como alguém que fez lá um curso de teologia, né? Então eu estudei mais do que a maioria de vocês sobre esse assunto. E aí, com um grupo de pessoas que se dizem como eu, nós somos cristãos e seguidores de Jesus. Então esses aqui são discípulos de Jesus, não são fariseus, tá? Para entender com quem Jesus está falando. Mas nós somos descendentes de Abraão. Disseram eles: nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato.
Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade, que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai, com P minúsculo. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso pai, com P maiúsculo. Jesus respondeu: se Deus fosse seu pai, com P maiúsculo, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, com P minúsculo, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E, uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Aí o texto vai continuar, a conversa pode ir mais longe, mas aí eles revelam de fato a identidade deles. No versículo 48 eles xingam Jesus. O xingamento para Jesus de um judeu para outro judeu eu não sei qual é o xingamento. Qual é o xingamento pior que alguém xingaria você? Que faria você ir para cima? Você desconcentrar na hora, você desestruturar na hora. Pois é, foi assim que eles xingaram. Samaritano endemoniado, é isso. Eu lembro da Adriana quando ela estava começando a dirigir, e aí alguém fechava ela falava assim: seu idiota! Ainda bem que ela, xingava assim. Mas esse eu não sei qual é o teu xingo que vem primeiro. Ou é aquele que mais te ofende, ou é aquele que é feito para ofender mais. Na nossa cultura tem alguns. E dependendo da região do nosso país, tem algum que é mais ou menos. Aqui é para você considerar isso. Na hora que Jesus falou isso aqui, esses caras que estavam se comportando como se fossem discípulos dele, e ele estava dizendo, há alguns judeus que creram nele, que se comportavam como discípulo dele. Quando começaram a ouvir isso, eles mostraram que não eram discípulo coisa nenhuma. Que eles tinham uma lógica interna que funcionava em oposição àquilo que Jesus estava ensinando. E aí, é nesse caminho aqui. Então, Senhor, usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. E Ele coloca, então, essa identidade em conflito. E é isso que nós estamos tratando nessa série aqui, nossa identidade em conflito. Nossa identidade entra em conflito com o que a cultura diz, com o que a religião diz, com o que nós mesmos dissemos uns aos outros. Então a gente tem um choque aqui com o que a palavra ensina e o que a nossa cultura aponta para nós. Então a gente tem um choque, o que a Bíblia diz, o que Jesus está falando sobre quem nós somos. E esse é um jeito da gente interpretar a vida, diante de tudo que a gente está vendo, de tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que nós estamos vendo, quando a gente estoura esse monte de casos absurdos que a gente está ouvindo hoje. Se você tiver só um pouquinho nesse mundo aqui, você ouviu falar do Jeffrey Epstein. Você ouviu. Se você vive só um pouquinho na nossa cultura aqui, você já ouviu falar desse cara. E ele nem é do nosso país. E a gente pode falar de outros, ouvindo essas pessoas que têm um jeito de se relacionar com as pessoas que é aprisionando a mente das outras pessoas, de alguma forma
manipulando para que ele tenha mais poder. Isso é a lógica da cultura do nosso tempo. É convencendo as pessoas a colocar para fora todo o seu instinto, todo o seu desejo, todas as coisas mais absurdas que estão lá dentro, de um jeito que essa pessoa tenha liberdade em determinado lugar, determinada ilha, determinada mansão, à noite, no escuro, dentro de um lugar onde supostamente ninguém fica sabendo, e toda essa liberdade que a pessoa pensou que tinha, agora é prisão, mas é prisão de um jeito que nem identidade humana a pessoa tem mais. Não é só esse homem que fez isso, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Se a gente pegar e olhar para a história, a gente pode pegar e olhar para a história a partir da Bíblia? Sim, pode, mas a gente pode olhar para a história sem ser a partir da Bíblia. Sempre tem histórias dessas, de alguém que deixou livre seu instinto e vira... Não dá para falar a palavra animal, porque animal, ele simplesmente faz o seu instinto, os limites do seu instinto, mas a gente pode falar que essa pessoa foi para um lugar onde a gente não consegue nem dar um nome. O que as pessoas acabam fazendo. Então, o que acontece? Nessa série aqui de mensagens, nós vamos falar disso, de que nós somos pessoas com potencial de se entregar para essas loucuras. Porque o pecado finalmente leva a gente para viver desse jeito. Mas quando a gente está falando de Cristo, dessa liberdade de Cristo, você verdadeiramente pode ser livre. Então a gente descobre que o nosso novo nascimento nos dá uma nova identidade, nos dará finalmente, né? Na Bíblia diz que nós receberemos uma pedra, né, na redenção com o nosso novo nome. Então quer dizer que lá na eternidade tem mais um nome, do qual você ainda não foi chamado, nunca foi chamado, mas sempre foi conhecido por Deus por esse novo nome. Mas essa identidade que nós temos em Cristo, que está sendo nova, está sendo transformada, que Ele nos deu, ela está tirando de nós o que esse gesso, essa jaula, essa cela, esse lugar nos colocava. E algumas coisas, alguns de vocês já foram chamados disso, de viciado ou viciada. Algumas vezes você se apresenta como culpado ou culpada. Isso é a identidade da síndrome do prisioneiro. Escravo de aprovação, escravo da palavra dos outros, escravo do que os outros dizem de você, do que os outros estão falando de você. Então, essa identidade, o que ele fala que vocês fazem, o que tem a ver com o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo, o pai de vocês é o pai da mentira. Então vocês vivem no engano e gostaram de ser enganados e querem continuar sendo enganados, mas se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre, você não vai ser mais escravo dessa identidade que o pai da mentira, que não é teu pai, porque é com P minúsculo, ele deu para você. E você carrega essa identidade e está aceita andar por aí, andar com o braço na posição como se estivesse engessado, sem ele estar mais. Andando como prisioneiro, sem você mais ser preso. Você está livre. Então Jesus confronta essa ilusão de liberdade que a gente tem. Ele está fazendo um confrontamento. A identidade que a gente tinha está sendo desalojada. Essa ilusão de liberdade. Essa ilusão que a gente tem de liberdade. E a ilusão de que a gente está livre porque a gente é brasileiro. A ilusão de que a gente está livre porque nós estamos no Ocidente, porque nós somos nas Américas. A ilusão de que a gente está livre e que a gente age o tempo todo com liberdade, mas ele está questionando essa liberdade, porque essa ilusão da liberdade hereditária, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Então nós não temos isso no nosso passado, essa ilusão de liberdade está sendo confrontada. Então, eles dizendo aqui, nós somos livres por causa do nosso sangue. Nós somos livres por causa da nossa hereditariedade. Seria a gente dizer, mas eu não estou preso. Eu não tenho corrente nenhuma. Tem um livro que eu li para compor aqui o pensamento para a gente conversar hoje. Um livro que chama Indicadores Fragmentados. É do N.T. Wright. E um dos indicadores é liberdade. E falar o seguinte, que a coisa mais comum é alguém, né, aqui do nosso país, ele com 16 anos, pensando na mente de alguém que tem 16 anos aqui, vocês lembram quando vocês tiveram 16 anos, ou quem tem, né, está mais fácil, né? Mas a liberdade de quem tem entre 16
e 25 anos, entre 15 e 25 anos, que é a década da decisão, é a suposta liberdade, mas muitas dessas pessoas vão para um caminho que, para representar essa liberdade, e no caminho da representação dessa liberdade, são mais presos do que jamais foram. Fala assim, agora eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser, não dependo mais do que meu pai acha, do que meu pai quer, não dependo mais do que minha mãe fala, eu estou livre, eu posso ir para onde eu quiser, ficar até a hora que eu quiser. Só que essa lógica de liberdade leva a pessoa direto para o outro extremo, que é ficar preso nas experiências. E a experiência que é comum para essa idade é vida promíscua, experiência com drogas e quem sabe uma dependência química que é adquirida e demora um tempão para se livrar disso. Essa suposta liberdade tira ele da convivência familiar e depois ele volta, né, pedindo como se fosse um homem, uma mulher de rua, mendigando atenção, mendigando cuidado da família, porque ele, na suposta liberdade, foi tão livre que foi para o outro lado e se tornou escravo daquilo que ele dizia ser a liberdade. Então a gente desaloja essa condição de liberdade a partir daquilo que Jesus está falando aqui. Vamos desalojar esse negócio, tira esse negócio desse lugar, né? Tira isso porque tem uma coisa em conflito aqui. Então, a liberdade que Jesus está falando, né, ele está falando para a gente permanecer. Versículos 31 e 32. Vou ler de novo. Jesus diz aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Alguém vai dizer, mas como é que eu posso ser discípulo? É a mesma raiz da palavra disciplina. Mas como é que eu posso ser livre se eu estou dentro de uma disciplina? Como é que eu posso ser livre se eu estou dentro de seguir os ensinamentos? Porque se você está livre ao seguir os ensinamentos, porque se você não estiver seguindo esses ensinamentos, você estará seguindo o seu próprio coração. E seguir o seu próprio coração é condenação, porque o teu coração é enganoso e engana você. Seguir o teu próprio desejo, seguir o teu próprio coração tem a ver com as coisas que você pratica e praticará se você seguir o seu próprio coração. Então, quando ele está desafiando a gente para essa lógica de seguir os ensinamentos, e então, ao seguir os ensinamentos, vocês conhecerão a verdade. A verdade é alguma coisa que é libertadora quando a gente conhece. A verdade sobre quem nós somos. A verdade sobre o que é liberdade. Conseguir discernir que aquilo que parecia liberdade, na verdade, é uma prisão. Eu sou mais livre quando eu sigo Jesus. E aí fala assim, não, mas você está seguindo Jesus, você não está livre. Não é isso que a sociedade diz para nós? Só que Jesus fala, não. Quanto mais você me segue, mais você é quem eu te criei para ser. E quanto mais você me deixa, mais distante da liberdade você está. Porque aquilo que supostamente seria a sua liberdade é um aprisionamento. Porque as ideologias desse mundo querem te aprisionar. E aí é importante você lembrar algumas coisas sobre tudo isso. Olha só, colocando nessa condição, né? No Evangelho, nós temos o poder de Jesus para libertar do pecado, para tratar a alma da pessoa que foi vítima do mal. Vítima do mal. Eu não sei qual foi o mal que chegou para você, que pode ter sido, né? Quebrar o vidro do teu carro e levar embora teu celular, né, Cláudia? Vítima do mal, que pode ter acontecido, eu sei da Cláudia que eu me lembrei agora, mas outros de vocês podem ter passado por isso. Só que o Evangelho ele é tão poderoso que chega para acolher e cuidar da Cláudia, no dano que ela sofreu, mas o Evangelho é tão poderoso que também pode chegar para aquele que praticou o mal, para que aquele que praticou o mal, uma vez ele tenha a oportunidade de perceber como ele está escravo do seu desejo de praticar o mal, que nesse caso foi roubar outra pessoa, furtar outra pessoa. Então, quando nós estamos olhando para o Evangelho faz coisas que tem a ver, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Libertar você de sentir culpado, porque um dia te roubaram alguma coisa, de sentir, por que eu me descuidei, por que eu não estava atento? Sentir culpado, né? Então, a culpabilização da vítima é um negócio terrível que a gente vive. Essa semana, mais um daqueles crimes malucos aí, e o pessoal culpa a vítima. Uma loucura. E eu vou deixar bem claro aqui, eu preciso falar disso, né, para você não saber, achar que é alguma outra coisa que você viu. Um casal, crise no casamento,
o homem matou os 2 filhos e tirou a vida, e deixou um recado daqueles assim de coitadismo, dizendo que a culpa era da mulher. Pois é isso. E aí tem um monte de gente do lado desse homem que é assassino. E a coisa mais desafiante que nós temos é que em Jesus nós temos acolhimento para essa mulher. Em Jesus, a gente não culpabiliza a vítima. A gente diz quem é que fez o pecado e quem é que cometeu o pecado. Cada um tem o seu lugar de pecado, mas Jesus veio, e se você seguir o ensinamento de Jesus, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Não é você que se autoliberta, não é a sociedade que te liberta, é você, com Jesus, vai conhecer a verdade e será liberto disso. E se não fosse a loucura desse homem, ele seria liberto dessa loucura de achar que era o fim da vida dele, o fim de um relacionamento, sinônimo de fim de vida, de causar tristeza para os outros. Então a liberdade não é um evento isolado. A liberdade não é simplesmente autonomia, o fazer o que quer, mas é o ajuste da nossa vida à realidade de Deus. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, que é só nas ideologias. Então, a ideologia política, o que é? Então, ser humano, é natural, a gente se apega a uma ideologia. Eu me apego a essa ideologia aqui, que pode ser qualquer uma delas, né? Me apego à ideologia queer, me apego à ideologia feminista, me apego à ideologia que foi criada, não existe, tá, gente? Eu vou usar aqui porque é um apelido. Red Pill. Não existe, tá? É um papo estranho. Me apego à ideologia de direita, me apego à ideologia de esquerda. Pessoas, seres humanos, são tentados a se apegar a essas ideologias. Jesus não tem nada a ver com essas ideologias desse jeito. As ideologias são vendidas como se você virasse um evangelista das ideologias, entendeu? Jesus chamou a gente para a liberdade, para pregar essa liberdade, não pregar que as pessoas sejam cativas de uma ideologia. E quando a gente está conversando com as pessoas, a gente percebe que as pessoas estão cativas da ideologia. Ela não consegue ver que Deus está se revelando no mundo, e Ele quer alcançar as pessoas. Então nós podemos ficar com a ideologia, e a ideologia se apega a isso. Não, me apego à vítima. Aqui, nessa ideologia, a vítima está redimida, o pobre está redimido porque é pobre, a mulher está redimida porque é mulher, o negro está redimido porque é negro, quem é de direita está redimido, todos os políticos que são de direita, e qualquer coisa que falar eu aceito, quem é de esquerda, todos os políticos que são de esquerda. Isso não tem nada a ver com o evangelho é essa palavra de Jesus aqui. Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis ao que eu ensino, e então conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Vai libertar vocês do quê? Da ideologia de achar que a relação com quem você nasceu, com o país que você pertence, com a ideologia que você tem, você está redimido. É essa ideologia que Jesus está combatendo aqui, essa liberdade que nós temos em Jesus, de rebater isso aí tudo e falar, isso não é evangelho. Eu me recuso a me colocar de joelhos diante de uma ideologia. Não tem sentido que uma mulher, um homem, uma pessoa, um grupo de pessoas represente mais aquilo que você acredita como grupo ideológico do que Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos libertou da morte e do pecado. Então, quando nós estamos olhando isso, então Ele está colocando desalojando essa lógica da gente e levando a gente para essa condição de liberdade. Por que nós vamos e nos prendemos fácil as ideias? Porque a escravidão tem essa anatomia, de que naquele lugar onde todo mundo pensa assim, eu me sinto mais livre. Então, quando a gente vai para os lugares, então a gente vai encontrar numa determinada reunião, todos que estão juntos ali, eles pensam, aqui a gente é livre para ser quem a gente é. Não percebe, não, vocês estão livres, eu não sei, dependendo do jeito que você está vivendo, você está livre para viver a tua escravidão com outros escravos, e aí você está se sentindo livre, mas você está vivendo, celebrando as algemas de pensamento, o jeito de pensar viciado. Então os ouvintes de Jesus negam a escravidão, mas ao negar a escravidão, dizem mais ainda, eu sou escravo. Vocês percebem isso? Não, eu sou livre, mas ao dizer eu sou livre, não percebe que dentro do argumento de Jesus, eles dizem mais ainda que são presos, aquela lógica ruim.
Vocês, na hora que eles dizem e insistem, Jesus entra mais fundo ainda, falando, não, vocês representam, na verdade, o pai de vocês. O pai de vocês é pecador desde o princípio, e vocês são iguais a ele, porque o pai de vocês é o pai da mentira, é o diabo. Jesus confronta eles. Isso é o sinônimo de escravidão, da escravidão de pensamento de vocês, de achar que só porque vocês têm sangue, porque vocês nasceram nessa terra, vocês são livres. A mesma coisa que a gente pode falar, nós estamos num ano desafiante para nós, um ano de eleição. O que vai acontecer se nós deixarmos, nós vamos estar acorrentados às ideias, de um jeito que a gente está mais respondendo ao pai desses homens aqui. Pai com P minúsculo, pai da mentira. Dispostos a defender com unhas e dentes uma ideologia, mas falando pouquíssimo de Jesus, que é o nosso verdadeiro libertador. Então, o pecado, nesse caso, ele ataca a nossa identidade. E fica mais fácil dizer que eu sou desse grupo ou daquele. Então, é a desintegração da imagem de Deus em nós. Então, olha só, como que o diabo vai atacar a gente naquilo que a gente supõe ser liberdade? Quando eu estou num país livre, um país da democracia. A democracia é uma potestade. Também é uma potestade. Também é. Não pensar que, a democracia é a garantia da liberdade, sim, em certos termos, e para algumas coisas, sem dúvida nenhuma. Mas olha o que ela faz. Ela faz as pessoas acreditarem tanto nela, que também a gente começa a perceber, né, que é escravidão. Então, o prisioneiro, ele ama a corrente, porque o pecado distorceu o seu paladar pela liberdade. O prisioneiro ficou tanto tempo dentro da cela, ele ficou respirando tanto aquele ar doentio, úmido e mofado, que quando ele pode sair dali e tomar um ar puro, e reconhecer que ele estava dentro de um tipo de cela, e ali naquele corredor tinha vários outros tipos de cela, e olhar para aquilo lá e falou assim, eu não volto para essa, mas eu não vou entrar em mais nenhuma outra, eu sou livre em nome de Jesus. É isso que Jesus veio para dizer quando ele liberta a gente a partir dos ensinamentos dele. Ele diz, você pode sair da sua cela e libertar as outras pessoas, você pode sair da sua cela e não precisa entrar em mais nenhuma, porque o evangelho te liberta, te dá a verdadeira identidade. Mas aí nós falamos, mas essa é cadeia, né? Dirão os outros. Dirá um prisioneiro lá dentro da cadeia dele, da cadeia ideológica dele, dirá você, nós lá fora livre. Você está preso na sua ideia. Não, eu estou livre. Porque Cristo me libertou. E eventualmente eu tenho que fazer o que cidadão desse país faz, que é votar. Que é fazer uma escolha. Mas eu não faço pelo motivo dessa cela que você tem aí, eu faço por outros motivos. Tem outros motivos que me fazem isso. Então, a gente enfrenta isso, e ele coloca o exemplo aqui, no versículo 35 a 36, o exemplo de status de escravo e status de filho. A diferença. O escravo não tem lugar permanente. O escravo, ele pode ser descartável. O filho permanece para sempre. Porque o centro dessa mensagem, o centro dessa palavra é, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, seremos livres. Não é uma liberdade condicionada a uma ideologia implantada no país. Eu sou livre, e eu sou livre fora dessa lógica, onde que a liberdade ela só vai existir se ela tiver dentro de um modelo de política. Aí tá bom, aí tá certo, aí eu quero. Então vamos lembrar que quando Jesus nasceu, viveu e cumpriu o ministério e a missão dele e morreu por nós, ele não estava numa condição de liberdade que nós podemos dizer que é essa que nós temos aqui. Ele estava num país que estava subjugado, numa lógica de reino, e não no modelo presidencialista como nós conhecemos, ou parlamentarista que nós conhecemos. Esses dois modelos, vivemos um híbrido deles hoje.
Mas não era isso. Não era isso que eles estavam vivendo lá. Era uma lógica de país dominado, oprimido pelo Império Romano. E Jesus viveu pregando a liberdade. Então essa condição, né, que a gente parece, só vou ser livre se o meu país for isso ou for aquilo, isso aí são condições das ideologias que aprisionam. E nós temos que ficar fora dela. Então, olhar para isso, então esse conflito de identidade, né, nós enfrentamos e temos esse texto tratando disso, né? E aí, precisava mais tempo para a gente tratar disso, né? Qual é a voz que a gente ouve? Porque a voz, né? De quem é a voz que você ouve? Jesus é radical. Ou você é filho de Deus e guarda meus ensinamentos, ou você ouve a voz do pai da mentira. Você está sob influência do pai da mentira. Se você está sob influência do pai da mentira, não está cumprindo meus ensinamentos, você não vai ser livre. Mas vai parecer que você é livre. Mas é limitado ao teu conhecimento. Então, a mentira da cultura. A mentira da cultura. Sucesso é você seguir os seus próprios desejos. Liberdade é você seguir os seus próprios desejos. Mas os seus desejos vão aprisionar você. Os seus desejos vão tirar você das coisas que você mais ama e que você acha que é importante. Se você for escravo dos seus desejos, manter o casamento como alguns de vocês têm mantido, não vai acontecer. Aliás, alguns casamentos de pessoas que estão aqui, que não existem mais, o casamento não existe justo porque a pessoa foi, dizendo-se livre, foi escravo do seu desejo. E por ser escravo dos seus desejos, implodiu o seu casamento. Então a palavra está dizendo sobre essa liberdade, que esse fragmento de liberdade que as pessoas estão dizendo é: siga seu desejo, faça isso e tudo que é importante para você pode deixar de existir. Seja escravo dos seus desejos e você vai ver que é impossível ter amizade sincera. Seja escravo dos seus desejos e você vai atentar contra o casamento do seu amigo, da sua amiga. Seja escravo do seu desejo e você vai acabar entrando num carro que não é seu, para falar pouca coisa. Você vai roubar um carro. Escravo do meu desejo. Eu adorei esse carro aqui. Como é que eu faço para pegar ele sem dinheiro? É isso. Mentira da nossa cultura. Segue os seus desejos. Segue os seus desejos e você já sabe o que vai acontecer. Então tem um preço que foi pago. O preço que foi pago, né, a ceia, que nós vamos tomar daqui a pouco, aponta para isso. O preço que foi pago por Jesus. Para que a gente não tenha que comprar a aceitação de ninguém. Aí só um versículo para apoiar a nossa... Em Gálatas capítulo 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não submetam novamente à escravidão da lei. Porque se Cristo nos libertou, a gente precisa permanecer firme nessa liberdade. E dizer uns aos outros: você está livre. E dizer que esse preço já foi pago, que a gente não precisa viver mais sobre o peso da opinião alheia, que a gente não precisa mais, né? A gente pode sair da cela, sair de vez. Então é a voz do nosso Criador que deve falar mais alto. É a voz do nosso Criador que deve falar mais alto, não é a voz da mentira, nem a voz da opinião em volta da gente. Você não precisa mais de máscara nenhuma. Você tem a identidade de discípulo de Jesus e você tem uma missão. E quando o Espírito está agindo, né, tem liberdade. 2 Coríntios 3,17, né? Onde o Espírito está, ali é a liberdade. A liberdade não é um espaço vazio, é um ambiente cheio da presença de Deus, é um novo estilo de vida que você vive. Então, o objetivo aqui é que você dê um salto da síndrome do prisioneiro. Que você ouça a palavra de Jesus encontrando o outrora paralítico de Betesda. Olha só, a gente não tem o nome dele. Olha que coisa. Não temos o nome dele. Mas ensina bastante uma lição para nós. Que ele era conhecido como paralítico, até aquele momento era o paralítico do tanque de Betesda. A gente fala dessa história se referindo desse jeito, mas para dizer quem é falar: como é que é fulano? Supostamente, vamos chamar ele do nome mais comum que a gente tem aqui no nosso país, José. De um dos nomes mais comuns, né? Então, você viu o que aconteceu com José? Que José, o paralítico do tanque de Betesda, que a partir daquele momento passa a ser o ex-paralítico do tanque de Betesda.
para finalmente, se ele for para outra cidade, ser conhecido simplesmente e completamente como José. É isso. Então você não precisa mais ficar preso ao que você foi, ao que você fez, ao que você deixou que os outros fizessem a você. Culpa. O que é que eu fiz? A que ponto eu cheguei? Então Jesus também morreu para tirar de nós a culpa do pecado. Ele também morreu por nós para que a gente não ande por aí envergonhado por aquilo que nós deixamos que os outros fizessem a nós. Isso é vergonha. Vergonha de ter sido vítima daquela situação. Culpa de ser o causador daquela situação. Então nós não precisamos mais andar por aí lidando com gente que está nos apelidando da vergonha de ter sido vitimado por uma situação, ou da culpa de ser o algoz, ser a pessoa amada daquela situação. Nós não precisamos mais andar com isso, porque Ele nos liberta. Nós não precisamos mais andar preso à corrente, nos lembrando sempre do vício que já nos carregou. Jesus é esse poder da porta que se abre para nós, para livrar a gente da culpa do passado, ou da necessidade de ser alguém para a nossa sociedade. Porque ser alguém na lógica da nossa sociedade é defender uma ideologia com unhas e dentes, que você perde até bom senso. Olha que coisa! A nossa sociedade levou todo mundo para os lugares onde a pessoa perde o bom senso e defende absurdos. Então a gente agora não precisa mais andar desse jeito, não. A gente não precisa viver a lógica do ser alguém da nossa sociedade. Não precisamos fazer isso. A gente pode andar por aí de cabeça erguida, praticando boa consciência na presença de Deus. Porque se Ele nos perdoou, quem é que pode nos acusar? Então nós somos chamados à permanência. Permanência. Capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Fique firme. Fique firme nessa liberdade. Não se submeta a nenhuma escravidão. Fique firme nessa liberdade. A liberdade que você tem de conseguir dizer sim, de conseguir dizer não para as coisas. A liberdade que você não simplesmente diz sim, porque aquela ideia de todo mundo é dizer sim. Eu digo sim porque eu aprendi como discípulo de Jesus, que para essas circunstâncias é sim. Então a leitura que a gente tem que fazer da nossa sociedade é considerando que para muitas situações, a nossa palavra, olhando para a situação, para o sofrimento do mundo, olhando para isso, muitas vezes a religião dará a resposta errada, a sociedade dará a resposta errada. Jesus tem uma resposta. Vez por outra se alinha a religião, mas a maioria das vezes Jesus tem uma outra resposta, e aqui a resposta de Jesus é contra a religião. Aqui a resposta de Jesus é contra a origem de sangue. Aqui a resposta de Jesus é contra a ideologia, ou seja, a resposta de Jesus é contra o diabo, a resposta de Jesus é contra a resposta que as pessoas estavam dando. Jesus falou, não é nada disso, permaneçam no meu ensinamento, e aí sim vocês terão liberdade, porque se o Filho vos libertar, aí você não está mais preso. Então retorne para Jesus, olhe para Ele. E agora eu queria que você pensasse naquele prisioneiro, que mesmo com a porta aberta da cela dele, ele podendo sair, ele estava ficando no canto mais escuro da cela. Eu queria que você pensasse que se você foi esse prisioneiro, você não precisa mais ser. Eu queria que você pensasse agora nessa mente de um prisioneiro, de alguém que passou uns 20 anos com correntes nos braços. E se tinha a pele negra ou a pele branca, ficou mais branco ainda porque não tomou sol. 20 anos preso, respirando um ar carregado, úmido e mofo. E a palavra de Jesus: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pense esse prisioneiro como você, ao ar livre, respirando fundo, para encher o pulmão como ele nunca pensou que pudesse fazer. É verdade, tem alguma marca ou outra de correntes que já saíram do braço e das pernas, mas agora livre. Aquelas correntes lá agora são troféus de uma guerra vencida.
Aquelas correntes é como uma maca para o homem deficiente do tanque de Betesda. Aquele testemunho que você pode dar. Como vocês já viram eu falando de algumas coisas do meu passado aqui. Posso dar testemunhos de libertação do meu passado. Coisas que eu não sou. Mas que eu fui. Mas não sou mais prisioneiro. Sou livre. Sou livre. Nós somos livres. Não porque somos fortes, mas porque o Filho nos tirou da masmorra, da cadeia. Compreenda de uma vez por todas que tem uma porta aberta na sua frente. E se você já compreendeu disso, você precisa gritar para os seus amigos, para os seus irmãos que a porta está aberta e ele tem que sair dessa prisão que eventualmente ele pode estar. Nós podemos viver de cabeça erguida. O Pai com P maiúsculo. O Pai com P minúsculo está lá dentro. É uma companhia indesejada, mas está lá dentro. O Pai com P maiúsculo está lá fora, nos esperando. Porque Ele nos libertou em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela libertação que o Senhor nos dá em Jesus. Obrigado porque Jesus é esse Pai poderoso. Obrigado porque em Jesus nós temos acesso a esse Pai poderoso. Que a gente ouve o chamado e às vezes se apega àquilo que a gente mais ouviu. No caso dos judeus aqui era a origem deles. E o nosso aqui pode ser tantas coisas aqui da nossa sociedade, mas nós queremos viver a liberdade que o Senhor nos dá como filhos, em nome de Jesus. Amém.